e a semana foi agitada. Todo mundo querendo saber quem seria o técnico da seleção brasileira. Primeiro, a CBF convidou o Muricy Ramalho, que resolveu ficar no Fluminense. Aí, Mano Menezes foi chamado e aceitou o desafio. Pois é, antes do Mano, 55 técnicos dirigiram a seleção. E agora, uma reportagem especial vai falar do primeiro treinador da seleção brasileira. Você sabe quem foi? Técnico da seleção brasileira sempre foi notícia. Às vezes, até pelo que fazia quando a bola não estava rolando. Num jogo entre Argentina e Uruguai, o estádio já estava lotado. Não cabia, e era um jogo super importante. E o time brasileiro estava assistindo na arquibancada. Começou aquele tumulto, todo mundo levanta e sai correndo, né? Quando o Lagreca olhou para trás e viu que a bandeira nacional estava hasteada e ia pegar fogo. Ele não teve dúvida, tirou o paletó, subiu no mastro e desceu com a bandeira embaixo do braço. Tomou umas chamuscadas e tal e veio embora. Ele ficou com essa bandeira por muito tempo. A façanha é narrada com carinho e orgulho pelo advogado Silvio Lagreca Neto. O avô dele, Silvio Lagreca, é um personagem quase esquecido no esporte nacional. O homem que arriscou a vida para salvar a bandeira foi também o primeiro técnico da história da seleção brasileira. Mágoa não. Ele nunca teve mágoa, ele sempre resolvia as questões dele, ele resolvia. Lagreca comandou a seleção no primeiro jogo oficial, em 1914, contra o Exeter City da Inglaterra. Brasil 2-0 no estádio das Laranjeiras, no Rio. Naquela época, ainda não existia a função de técnico como conhecemos hoje. Os próprios craques jogavam, escalavam e comandavam o time. Tarefa que Silvio Lagreca dividiu com Rubens Salles. As credenciais para o cargo? Provavelmente a ascendência que eles tinham sobre os companheiros, né? Eram líderes natos. O Lagreca e o Rubens Salles era quem se destacava nessa época. O Rubens Salles ficou como capitão da equipe e o Lagreca como técnico, quem escalou e quem dava a tática. A organização tática que existia no futebol de 1914 era você distribuir as camisas para os jogadores e indicar as posições em que eles iam jogar. Era uma camaradagem, eram todos amigos. O futebol nasceu como uma brincadeira de criança, né? Lagreca e Salles seguiram na seleção, jogando e comandando durante anos. Foram decisivos na histórica vitória brasileira sobre a Argentina na Copa Roca, em 1914. 3 meses depois da estreia, comemoravam o primeiro título da seleção. Amadorismo, boa época para ser treinador. Menor ideia da pressão que os técnicos de hoje viriam a sofrer, mas nem imaginavam. Mas o Neto não tem dúvida. Silvio Lagreca estaria pronto para suportar a pressão de ser técnico da seleção, mesmo no século XXI. Eu diria assim, ele lutava muito pelas posições que tinha. Então, muitas vezes, quando havia uma certa politicagem, não, vamos escalar o cara que é do time que eu gosto, tal, ele se revoltava realmente e não aceitava aquilo. A seleção já tem um novo técnico. Mano Menezes é o comandante que poderá conquistar o Hexa em 2014, aqui no Brasil. Exatos 100 anos depois da primeira partida oficial. Boa oportunidade para lembrar de como tudo começou, para resgatar a força e a importância do pioneirismo. Eu tenho um grande apreço, né, um grande orgulho, porque ele foi um esportista, né? Acima de tudo, ele foi um esportista. Ele trabalhava no Banco de Londres e jogava bola. E administrava os times, fundou clubes. Isso fica mesmo na gente, esse espírito esportivo, né? O fato dele ter subido no mastro no meio do incêndio, pegar a bandeira nacional, sabe? É amor à pátria, né? Isso é uma coisa muito bonita. Isso a gente deve cultivar mesmo. Eu pretendo passar para os meus filhos esse tipo de sentimento.